Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e quero dar continuidade ao projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje teremos, no dia 16 de setembro, nosso primeiro estudo do livro do Evangelho de Mateus. Veremos os capítulos 1 a 4. Vamos juntos? Iniciando pela introdução, antes dos capítulos, vemos que Mateus é o livro que abre o grupo dos 4 evangelhos. Isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os judeus e os gentios. Sua forma literária, com características objetivas da cultura judaica, facilita a transição entre os dois pactos da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. Nós temos neste quadro, talvez não esteja muito fácil de ler, pois as informações estão um pouco pequenas, mas eu vou aqui buscar para vocês exatamente tudo aquilo que nós temos como introdução ao Evangelho de Mateus. Mateus, que significa, o seu nome significa dom de Deus. Mateus tem 28 capítulos. Quem escreveu é atribuído a exatamente o evangelista, o apóstolo Mateus. E quem foi ele? Foi filho de Alfeu, ele era publicano, ou seja, um cobrador de impostos, antes de sua conversão a Cristo, antes de seu convite de Jesus para incorporar-se ao grupo dos apóstolos. Contexto histórico, ele foi escrito por volta de 80 a 85 depois de Cristo, que concentra em Jesus como o cumprimento da lei e da profecia. O tema do livro é a fé em Jesus, que não envolve o repúdio do Antigo Testamento, mas era o próprio alvo para o qual a revelação do Antigo Testamento falava. E sobre o autor, percebemos que o conhecimento comercial de taquigrafia de Mateus, afinal de contas ele era um cobrador de impostos, capacitou-o a registrar totalmente os discursos de Jesus. Em vários textos, sua familiaridade com números reflete-se na sua frequente menção ao dinheiro. Ele é, como nós vimos ontem, um evangelho sinótico. Mateus faz parte dos 3 evangelhos sinóticos, que é uma denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, para conterem muitas histórias em comum. E o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus. Um resumo do livro: nós temos o nascimento e a infância de Jesus, dos capítulos 1 e 2, o começo do ministério de Jesus, capítulos 3 e 4, estes 4 capítulos nós já veremos hoje. O ministério de Jesus na Galileia, dos capítulos 4 a 18. O ministério de Jesus na Bereia e também na Judéia, capítulos 19 e 20. E o ministério em Jerusalém, capítulos 21 a 25. E aí no final nós temos, nos 26 e 27, a crucificação de Jesus e no 28, a ressurreição de Jesus. Sempre lembrando daquele vídeo do The Bible Project, que você pode assistir, sempre é muito oportuno para nos dar uma panorâmica de cada livro da Bíblia. Vamos à leitura, então, do capítulo 1 do livro de Mateus. Vamos à leitura do capítulo 1 de Mateus, onde nós temos 2 destaques: a genealogia de Jesus Cristo e o nascimento de Jesus Cristo. Eu sei que nós não lemos as genealogias, todas elas lá do Antigo Testamento, e naquelas listagens de nomes, por exemplo, um dos últimos livros que teve listagens de nomes diferentes, lá em Neemias, nós não lemos, mas hoje nós vamos ler, porque é Jesus, vale a pena. Vamos à leitura. Mateus 1, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar.
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Perceba que os dois primeiros grupos de 14 gerações são nomes bem conhecidos que nós vimos ao longo dos estudos do Antigo Testamento. O último grupo dos 14 que nós não conhecemos muitos nomes porque é o período intertestamentário e não há relato desses nomes. Vamos ao nascimento de Jesus Cristo. Não é Natal, mas nós já estamos aí estudando o nascimento dele. A partir do versículo 18 nós lemos: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Este é o capítulo 1 de Mateus. E sempre quando a gente lê os evangelhos, a gente pode olhar os subtítulos, como aqui nós temos dois, um a respeito da genealogia de Jesus Cristo e o segundo a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E aí, especialmente os evangelhos sinóticos, mas também o evangelho de João, ele vai trazer os relatos que são também conhecidos como correlatos, né? As narrativas correlatas. E aí nós temos nestes dois destaques do capítulo 1, narrativas correlatas no Evangelho de Lucas, certo? O destaque importante a ser dado aqui na genealogia de Jesus Cristo é que o primeiro nome a ser mencionado é Abraão, porque o destaque deste evangelista está exatamente em falar e ter como público-alvo os judeus. E nada melhor do que começar por Abraão. E o nascimento de Jesus Cristo, nós podemos destacar aí exatamente o anúncio deste nascimento, né? E então Maria, ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Ela é a Virgem Maria e ela exatamente vai ter o Salvador, né? Vai gerar, vai dar à luz ao Salvador, também conhecido como Emanuel, o Deus conosco. E José, que poderia muito bem ter rejeitado Maria, não o fez porque ele recebeu a visita de um anjo em um sonho que falou que de fato ele seria o Salvador. Jesus significa exatamente isso, o Salvador. Eu não vou trazer tantos comentários nos evangelhos, vou ficar mais com o texto. E assim eu vou comentando aos poucos, eventualmente
com base naquilo que for necessário, mas basicamente nós queremos ficar com o texto. Vamos à leitura do capítulo 2, onde nós temos 4 destaques: a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos meninos de Belém e a volta do Egito. Vamos à leitura. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui, a leitura deste primeiro destaque. Este primeiro destaque, há tantas coisas que poderíamos mencionar. Uma delas é que normalmente este relato está nos nossos programas de Natal. Muitos se fantasiam de 3 reis magos, mas o relato bíblico não tem a menção ao nome deles, não fala que são 3, apenas fala que são 3 presentes, não fala que foi logo após o nascimento de Jesus, provavelmente não foi. E é interessante como Herodes, o rei, ou provavelmente um governador, né, um rei da Judéia, ele não quer concorrência. Ele ouve falar no nascimento desse rei. Lembram quando nós estudamos os evangelistas? E o evangelho de Mateus vai estar como foco mostrar que Jesus é rei. E desde o início, o rei Herodes fica com medo do reinado de Jesus. Jesus, ele não vem apenas pelos judeus. Quando nós temos a presença dos magos do Oriente, isso denota claramente que Jesus veio por toda e para toda a humanidade. E os 3 presentes, claro, sinalizam toda a sua majestade. O ouro, o incenso e a mirra eram preciosos. O ouro pelo seu valor, o incenso por conta, claro, da adoração e a mirra também pelo perfume. Certo? Mas os magos vão ser alertados, não vão voltar para contar para o rei Herodes onde ele poderia adorar o menino, até porque a gente sabe que ele não ia adorar o menino. E o que José e Maria farão? A fuga para o Egito. Vamos ler a partir do versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mais uma vez o Egito está no relato das Escrituras. Muitas vezes o Egito vai se tornar como aquele lugar do qual nós temos que fugir, que o povo de Deus precisa fugir. E assim é celebrada a saída do Egito por Moisés, né? O Moisés vai liderar. E também
o Egito vai ser um lugar de refúgio, como se tornou um lugar de refúgio lá para José, em Gênesis, e depois para os irmãos de José, que estavam passando fome. E para Jesus, Maria e José, será um lugar de refúgio. Eles ficarão lá até o rei Herodes morrer. E volta e meia, Mateus vai fazer menção a um profeta. Ele falou o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, lá no versículo 15. Ele está se referindo a Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. E antes, lá no versículo 6, ele estava fazendo uma referência ao profeta Miqueias. Todos esses profetas nós já estudamos, lá quando ele falou que de Belém viria o Salvador. Vamos ao terceiro destaque, a matança dos meninos de Belém. Versículo 16 diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias, mais uma vez um profeta. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Esse é um relato triste. Quantas crianças não morreram, não foram mortas? Quantos pais não prantearam a morte de seus filhos? E assim Herodes vai fazer o mesmo que o faraó do Egito havia tentado fazer lá no tempo de Moisés. Moisés vai ser alguém que vai ser salvo nas águas, por isso o nome Moisés, aquele que foi tirado das águas. E aqui, mais uma vez a história se repete, mas não no Egito, e sim em Belém. Mas Jesus, ele vai ser salvo no Egito. E Jesus vai ser salvo porque ele vai salvar também estas crianças que morreram inocentemente. Claro, eram pecadoras como todos nós somos desde o nosso nascimento, mas morreram sem terem culpa, pelo menos nesta morte em que elas sofreram. Finalizando com o último destaque, a volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Mais uma vez, uma menção a um profeta, aqui o profeta Isaías. Mais uma vez, eles vão retornar agora não para Belém, mas vão voltar para Nazaré, e Jesus vai ser conhecido como Jesus de Nazaré também. Perceba que todo este capítulo 2 de Mateus, ele não é citado em nenhum dos outros evangelistas, somente no Evangelho de Mateus. Então, é algo que chamou a atenção, que foi importante, que foi um destaque para o evangelista Mateus. Vamos à leitura do capítulo 3, onde nós temos 2 destaques: a pregação de João Batista, o batismo de Jesus. Vamos à leitura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir?
produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Portanto, estamos diante do primo de Jesus, João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel. Aqui no Evangelho de Mateus, nós não temos menção ao nascimento de João Batista, a gravidez inesperada de Isabel, a prima de Maria. Mas nós sabemos que temos estes relatos lá, especialmente em Lucas. E percebemos que a pregação de João é uma pregação necessária. Ele é o predecessor de Jesus. Ele é aquele no qual Isaías profetizou, voz que clama no deserto. E ele batiza, mas não é o mesmo batismo que Jesus oferece depois, porque o seu batismo é apenas um batismo de arrependimento. Mas o preparo de João Batista é muito claro para a vinda de Jesus. O que as pessoas deveriam fazer para estarem preparadas para a vinda do Messias? Se arrependerem de seus pecados. Vamos ao segundo destaque, o batismo de Jesus. Lá no versículo 13 nós lemos: por esse tempo Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Imaginem vocês que antes João Batista tinha falado que alguém viria e batizaria de uma forma muito diferente que ele. Alguém viria e batizaria e concederia o Espírito Santo e seria um batismo de fogo. E este alguém está diante dele. E este alguém pede para ser batizado por ele. E João não acredita, fica incrédulo e diz: não, mas espera aí, eu é que tenho que ser batizado por você? E Jesus diz: deixa assim para que tudo se cumpra. E então, quando Jesus é batizado, temos a presença das 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo aparece como uma pomba e a voz do Pai ressoa e ecoa do alto, dizendo: este é o meu filho querido, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Perceba, são capítulos emocionantes, são capítulos perfeitos, que trazem de fato o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus inicia pelo seu batismo. E logo depois de Jesus ser batizado, poderíamos esperar, vem coisa boa aí. Jesus vai fazer coisas boas, vai ser maravilhoso. Só que não, exatamente. Porque no capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus. E depois temos o começo do ministério na Galileia. Jesus chama 4 pescadores e Jesus ensina e cura muitas pessoas. Antes do ministério de Jesus de fato iniciar em meio às pessoas, ele precisa ser tentado. Vamos à leitura do capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Veja que a tentação de Jesus traz muitas informações importantes para nós. Jesus precisa passar por 40 dias e 40 noites de jejum, de fome, de escassez, para daí então o diabo vir sorrateiramente e se apresentar como aquele que vai resolver todos os problemas de Jesus. Você está com fome, Jesus? Eu tenho pão aqui para você. E Jesus vai dizer: Não só de pão viverá um homem. Jesus, se joga aí do pináculo do templo. Os anjos do Senhor vão te resgatar. E aí vai acabar todo o seu sofrimento. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, você quer todos os poderes e os governos do mundo? Eu tenho para te dar. É só se prostrar diante de mim e me adorar. Somente ao Senhor você irá se prostrar e adorar. O diabo se utiliza da artimanha de conhecer as Escrituras, de citar textos bíblicos para Jesus, e Jesus rebate com textos bíblicos, porque o diabo pode ser mestre nas Escrituras. Jesus é doutor. Jesus é a palavra. Jesus sabe o que nós passamos, Jesus conhece o que é tentação, porque ele foi tentado. E por isso, quando nós somos tentados, não pense, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Vamos ao começo do ministério, na Galileia. Versículo 12 diz: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vejam que Jesus vai nascer numa cidade pequena, pacata, desconhecida, que somente o profeta Miqueias citou praticamente. Veja que Jesus vai iniciar o seu ministério logo após o seu batismo, logo após a sua tentação, em uma cidade e em uma região não muito benquista entre os judeus. Mas é ali que a luz vai resplandecer nas trevas. A luz precisa iluminar as trevas. E a pregação de Jesus não é muito distinta de João Batista. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos à sequência, onde Jesus chama 4 pescadores. Versículo 18 diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus então vai conseguir seus 4 primeiros seguidores, seus 4 primeiros apóstolos, em meio a pescadores. Jesus nasce em uma cidade que não é tão assim conhecida, não é
uma cidade de nome e de peso religioso. Jesus começa o seu ministério numa região que não é muito benquista e Jesus chama para ser seus seguidores, seus apóstolos, pescadores, que também eram marginalizados por aqueles que tinham melhores condições sociais e religiosas em Israel. E eles vão. Imediatamente, diz o texto, eles vão. Não adianta a gente querer procurar. Não, mas ali eles devem ter ouvido algo diferente. Jesus contou uma história que não está nas Escrituras, por isso ele convenceu eles de ir. Não. Está escrito. Imediatamente eles foram, porque havia algo diferente em Jesus. Porque Jesus oferece algo diferente a eles. Talvez eles estivessem cansados de pescar. Talvez eles quisessem de fato pescar gente. Talvez eles não tivessem entendido o que Jesus queria dizer e de repente foram para descobrir. Não sabemos ao certo. O que nós sabemos é que eles foram. Eles foram. E quando Jesus nos chama, será que muitas vezes nós vamos imediatamente? Ou nós esperamos um pouquinho? Jesus ensina e cura muitas pessoas. O último destaque. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui está inaugurado o ministério de Jesus. Multidões estão seguindo ele. Pessoas que vêm da Síria, pessoas que vêm do sul, pessoas que vêm do norte, pessoas que vêm do leste, só não vêm do oeste porque está ali, né, diante do mar, mas vêm de todas as localidades. Porque querem ver Jesus, porque querem ser curadas por Jesus, porque querem ouvir Jesus. Elas sabem que está acontecendo alguma coisa. Elas não sabem exatamente o que está acontecendo. Alguns talvez já tivessem a esperança, é o Messias. 400 e tantos anos depois, finalmente alguém apareceu. Lembram lá do nosso estudo do período intertestamentário? Parece que era necessário ter estes séculos de silêncio para vir o Salvador Jesus. Retomando os ensinamentos, eu quero também simplesmente lembrar lá da importância do capítulo 1, da genealogia que aponta que Jesus é judeu, Jesus descende de judeus, Jesus vem inicialmente para os judeus. Vemos a importância do capítulo 2, o Egito, mais uma vez o Egito está nas nossas histórias, e agora o Egito salva, o Egito não persegue, e na verdade é Deus salvando, obviamente, porque não era momento de Jesus morrer, Jesus morreria, mas não ainda criança. A importância de João Batista, da sua pregação, do batismo de Jesus, inaugurando o seu ministério, e a sua tentação, que denota que nós somos tentados também, assim como Jesus o foi. Não temos o poder de Jesus, não temos toda a sabedoria de Jesus para muitas vezes responder com base nas Escrituras, mas nós temos o caminho, ele nos apontou o caminho, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos fazendo isso de graça. Não estamos estudando a Bíblia ao longo do ano de graça. Estamos buscando fortalecimento, subsídios, para respondermos aos ataques do maligno, do mundo e da nossa própria carne. E com o auxílio de Cristo podemos seguir. Certo? Espero que este primeiro estudo do Novo Testamento tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com os próximos 4 capítulos. Mateus 5 a 8 estará em nosso enfoque. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.